e ajuda todo aquele, Senhor, que nesse momento pararam para ouvir esse programa, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, fazer com que eles compreendam a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a semana passada a gente fez uma pergunta e sobre essa pergunta é que vai se seguir o nosso estudo de hoje. A pergunta foi, a pergunta 4 do programa passado. O que é Babilônia? Aí, são o mundo religioso apostata em geral, a igreja papal em particular, né, que muitas pessoas têm essa definição, ou a cidade de Roma, né, porque muitas das pessoas dizem que é a cidade de Roma, porque as pessoas, algumas religiões, dizem que a meretriz, a que está sentada em cima de uma besta escarlate, né, com 7 cabeças, 10 chifres, com 10 diademas, né, é a cidade de Roma. Né? Então, a gente vai apresentar aqui primeiro os termos que eles usam para dizer que a meretriz que está assentada em cima da besta, onde está escrito na sua testa o mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, não é assim que está escrito lá? Eu já vi até uma interpretação, não é das Testemunhas de Jeová, certo? Mas alguém que disse assim, que esse termo, quando está escrito lá, mistério, que a meretriz seriam aquelas igrejas que acreditam e pregam sobre a Trindade. Porque diz que como a Trindade você não tem como explicar, né? Deus em três, três em um em três. Aí ele diz como isso é um mistério, então esse é um mistério que está escrito lá, Babilônia. Quem acredita nessa doutrina e ainda acreditam que essa seria o selo, né? A marca da besta, né? Então tem até esse tipo de interpretação. Mas a gente vai ver aqui quais os conceitos, né, de muitas das pessoas acreditarem que Babilônia seria a cidade de Roma. Né? Vamos começar aqui com o nosso amigo Everton. Né? Quais as razões de muitos protestantes em dizer que Babilônia é a cidade de Roma? Quais são os argumentos que eles utilizam? Quais são os versículos bíblicos que eles utilizam, Everton? A gente tem dois. Está lá em Apocalipse 17, versículo 9 e 18. Versículo 9. Aqui o sentido em que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sob os quais a mulher está assentada. Ok. E Apocalipse... Esse é um dos argumentos, né? Isso. E Apocalipse 17, versículo 18. E certo. a mulher que visse é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, seria até um bom argumento, né? Com apenas 2 versículos bíblicos, né? Você dizer, não, Babilônia, a meretriz que está assentado lá, é a cidade de Roma. Por quê? Porque aqui no verso 9, ele diz que as 7 cabeças são 7 montes. Que, na verdade, diz que também são 7 reis. Né? Então, Roma, lá, ela foi estabelecida entre 7 montes, né? Ou 7 colinas, né? E lá em Apocalipse 17, 18, fala que a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, ele diz, então é Roma. Então, o que está definido aqui é Roma. Então, ela é a meretriz. Então, só que a gente vai ver, né, que esse não é o sentido correto, né? Não é a interpretação correta, né? O que significa esses montes, né? Que lá no verso 9 fala, né? As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher estará sentada. Então, esse seria um argumento até muito bom, muito válido, mas a gente vai estudar hoje de que essas 7 cabeças não são os 7 montes de Roma, certo? Então, por isso que eu quero me dirigir à segunda pergunta, onde a gente vai destrinchar aqui, desdobrar o que significa esses 7 montes, certo? Pergunta número 2. O que aconteceu com uma das 7 cabeças? Né? O que é que aconteceu com uma das 7 cabeças? Edenilson, você pode trazer para nós
Sim, O vamos texto sim. que fala o que aconteceu com uma das 7 cabeças. Sim, está lá em Apocalipse 3, em versículo 3. Quem tiver com as suas Bíblias, vamos ler. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, como dizer, então, que esse monte levou um golpe de morte, né? Teve essa ferida mortal e depois ela foi curada, né? Primeiro, a primeira questão é que a gente tem que compreender que o livro do Apocalipse é um livro simbólico, né? Simbólico, né? 98% não se compreende Entende como se lê, como né? se lê, exatamente. Então a gente tem que ver na história, né, o que realmente, na Bíblia, né, porque a Bíblia tem resposta para tudo, para começarmos a compreender o que o Apocalipse quer nos falar, né, pastor? Exatamente. Deixa eu... Uhum. Em toda a história da humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, se levantou uma guerra entre o bem e o mal, representado por Jesus e Satanás. Uhum. Satanás, ao enganar Adão e Eva, levando-os a desobedecer a Deus, o mal foi, podemos dizer, estabelecido aqui no nosso planeta. O único planeta que temos conhecimento que caiu em pecado. Caiu em pecado. Aí o que acontece? De lá para cá, sempre houve essa representação do mal, que Satanás está por trás, instigando as pessoas a perseguir o povo de Deus. Por Uhum. exemplo, no tempo de Noé, as pessoas se distanciaram tanto de Deus que Deus precisou destruir a humanidade e salvou aqueles que realmente o amavam. Então, Noé representa aqueles que amam ao Senhor, que desejam fazer, que reconhecem o Senhor como Deus, e os antediluvianos que que não reconheciam Deus como Deus verdadeiro. E sabe o que eu acho interessante, pastor, nessa história? Que sempre o representante do povo de Deus foi a minoria, né? Sempre aquele pouco. É porque essa minoria é a que se submete à vontade de Deus. Exatamente. Por causa da natureza pecaminosa do homem, ele não tem essa disposição de se submeter à vontade do Senhor. Né? A sua natureza é contrário A àquilo, natureza pecaminosa é contrária à vontade de à Deus. vontade de Deus. Né? E como nós somos hereditariamente, né, de Adão, né, da natureza pecaminosa de Adão, então essa natureza nossa ela é mais pecaminosa. Eu até citei agora há pouco, né? Nós temos a natureza carnal e a natureza espiritual. Então essa natureza ela pende para fazer a própria vontade. E esse é o maior problema da humanidade. Não dar ouvidos à voz de Deus. Essa é a nossa, eu vou mais longe, essa é a nossa maior luta, porque a gente é cheio de vontade, Verdade. não é? A gente cresce, a gente é educado né? O pai às vezes pergunta para ele, você quer o quê, meu filho? Você quer isso ou quer aquilo? Né? O pai não Às vezes pergunta para a se criança. submete à vontade do próprio filho, né? Não é assim? É uma formação educacional equivocada que a gente traz E acha desde que pequeno. agindo dessa forma está amando, né, a seu filho, né? Mas me permita continuar o raciocínio. Uhum. Então, uma questão espiritual. Depois do dilúvio, veio o Egito. O Egito representou, né, Deus permitiu que o povo fosse lá para que, de repente, para que o povo, a descendência de Jacó pudesse glorificar o nome de Deus e a nação do Egito, a mais poderosa na época do mundo, a mais poderosa do mundo na época, mas eram idólatras também. Não reconheciam a Deus. Aí Deus vai lá, tira o povo do Egito com mão poderosa. Até o Faraó perguntou, não foi, Denise, quando a gente estava comentando, quem é esse Deus para que eu possa libertar o povo? E o objetivo de Deus em levar o povo para lá, e em nosso tempo hoje, é que as pessoas que não reconhecem a Deus passam a reconhecer por causa do cuidado que Ele tem conosco e das promessas que Ele faz, né, para nós através na Bíblia. Aí nós saímos do Egito, fomos para onde? E Babilônia. Tem um texto aqui, acho que a gente vai ter até uma pergunta dessa, né? Uhum. Por que o povo de Israel foi levado escravo para a Babilônia? Por causa do mesmo problema que aconteceu com Adão e Eva, desobedeceram a Deus. E hoje,
a humanidade está passando dificuldade, e olha, eu estou falando isso aqui, eu creio que todo mundo entende e reconhece, a humanidade está passando dificuldade. E muita, pastor. Não é verdade? Muita. Está passando dificuldade. Mas está passando por quê? Porque está existindo uma obra, um trabalho, um empenho muito grande em tirar Deus da vida das pessoas, tirar a Bíblia das vidas das pessoas. Hoje na escola... Eu entendo quando a Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte, não porque Deus vai lhe matar porque você realmente está cometendo um delito, um pecado. Não, porque o próprio pecado ele leva, ele conduz à morte, né? Então, quando a Bíblia realmente orienta, e os seus servos, os filhos de Deus, realmente o orientam para que não vivam nessa prática do pecado, é para que a gente tenhamos o quê? Vida. Como Jesus Cristo mesmo disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a Bíblia fala que ele não pecou, né? E ele chama e convida a gente a deixar as obras da carne e que viva as obras do Espírito, né? Para que tenha vida eterna. Aí o povo foi levado cativo para a Babilônia, não é assim? Isso. Por causa da desobediência, porque não deu atenção à voz de Deus. Né? Teve até um momento no tempo de Samuel que eles preferiram um rei, porque as outras nações tinham um rei. E Deus até preveniu, olha, esse rei vai levar vocês escravo, tá entendendo? Vai cobrar imposto de vocês. Vocês querem um rei? Samuel ficou chateado. Deus falou para Samuel, Samuel, não fique chateado, o problema é comigo. O problema é comigo, eles querem um rei. Não estão te rejeitando, e sim a mim, né? Exatamente. Aí a gente chega a Roma, chega a Babilônia. Babilônia representa, né, toda a contrafação da verdade. Babilônia representa o contrário do que Deus traz para nós, como seres criados para adorarem o nome dele. Então, e aí, ao invés de adorar a Deus, o que as pessoas fazem? Adoram imagens, adoram pessoas, né? Adoram, quando eu falo pessoas, ídolos, né? Quantos seguidores os ídolos não têm aí? Eu falo os ídolos midiáticos, por exemplo. Então, o que se dá a entender aqui nesses versos que a gente leu até agora, pastor, que Babilônia é um sistema religioso que está afastando as pessoas da verdadeira adoração. Ok, você resumiu muito bem, Denilson. Resumiu muito bem aqui. É um sistema. E Babilônia representa. Babilônia, se vocês lembram, quando lá na representação da estátua, e aí eu recomendo que vocês, quem está nos ouvindo, estude e leia o livro de Daniel, você vai compreender direitinho. Exatamente. A gente vê lá a representação de todos os poderes que existiram, idólatras, que tiveram a sua oportunidade, exemplo de Nabucodonosor, ele teve uma excelente oportunidade, tiveram as suas oportunidades, mas que não abraçaram a sua oportunidade, certo? E que dominaram sempre na força, né? Através da escravidão. Então, esses poderes representam a escravidão, representam E os impérios que realmente colocaram o povo de Deus em escravatura. E aí que acontece? No primeiro momento era o poder militar que dominava. Depois aí, com a ascensão de Roma, né? Seguindo a sequência dos reinos lá, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, e aí vem a Roma lá ali mistura os pés, né, de ferro e barro, onde Roma dominou. Aí agora sai o poder imperial para entrar o poder religioso. E aí é que a gente chega no livro do Apocalipse, na representação aqui, representando um sistema que é contrário à vontade de Deus, que se estabeleceu de uma maneira tão poderosa que perseguiu e persegue até hoje os cristãos e profeticamente perseguirá até o futuro. Futuramente, né, pastor? A ideia é que aqueles que creem na palavra e acreditam no Senhor permaneçam firmes. O Denilson tem até um conteúdo aqui que traz um pouquinho da história de Babilônia. Eu acho interessante que seja apresentado aqui para nós. Diz assim, ó, a primeira grande metrópole do mundo foi a cidade de Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, na antiga Mesopotâmia, território do atual Iraque. Babilônia foi fundada há cerca de 25 séculos antes de Cristo. Sede do Império Babilônico.
a cidade teve 2 grandes períodos de esplendor. O primeiro, sob o reinado de Hammurabi, e o segundo no tempo do rei Nabucodonosor, mencionados na Bíblia. Nesse último período, a cidade chegou a 200 mil habitantes, com uma urbanização muito sofisticada para a época e a presença de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os famosos jardins suspensos de Babilônia. Já ouviu falar disso? Pois é, Hoje é foi bem no tempo conhecido, de Babilônia. né, pastor? Até hoje. Exatamente. A Bíblia nos dá outra perspectiva de Babilônia. Então, nós vimos a Babilônia politicamente falando, como economicamente falando, como força, como império, e agora a gente vê uma outra perspectiva de Babilônia. Sua riqueza e glória não eram maiores do que a idolatria e a impiedade de seus habitantes. Eles não adoravam a Deus, eles eram idólatras, e por serem idólatras, eles eram impiedosos. Os babilônicos destruíram o templo de Deus, porque eles não reconheciam Deus, e a cidade de Jerusalém, e fizeram o quê? Escravizaram os israelitas. E Deus permitiu, eu citei agora há pouco, por causa da desobediência. Nela, o povo de Deus sofreu como nunca os apelos da idolatria. Olha aqui, ó. Nela, o povo de Deus sofreu como nunca os apelos da idolatria e a imposição de decretos religiosos que iam contra os princípios bíblicos. Então, perceba com a representação contrária à vontade de Deus que Babilônia é. Pastor, e quando a gente vai lendo a história de Babilônia e a Bíblia vai fazendo referência a uma Babilônia espiritual hoje, a gente vai entender o sistema religioso que tentam levar as pessoas a uma falsa adoração a Deus. Exatamente. É simples, né? É só a gente buscar na Bíblia que a Bíblia vai dando o caminho correto. Então, são 2 poderes. Um que busca adoração para si, que é o inimigo das almas, representado pelo diabo Satanás. Eu estou dizendo porque está assim escrito no livro de Apocalipse, certo? E o outro poder que é representado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que por amor a nós sofreu e derramou o seu sangue pagando o preço pelo pecado de toda a humanidade. Embora o preço pago pelo pecado da humanidade fosse para a remissão do pecado de toda a humanidade, os salvos só serão aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus como pagamento dos seus pecados. Exatamente. Ok. Gostei muito do comentário esse spoiler que o pastor fez, né, com relação à Babilônia. A história realmente é incrível, né? Só para fechar aqui a nossa pergunta 2, então a gente vimos no capítulo 13, versículo 3, né, que uma das 7 cabeças foi ferida de morte. Então, essa cabeça, portanto, não pode ser um monte literal, pois seria uma loucura falar em ferir uma montanha de morte. Então, não tem sentido, né? Então, a gente muitas vezes pode cair num erro muito grande em ler um capítulo do livro do Apocalipse e você realmente interpretar ali como sendo algo literal, né? O livro do Apocalipse não é um livro literal, né? Aí a terceira pergunta: o que tem em cima de cada uma das 7 cabeças? Apocalipse capítulo 13, no versículo 1. O pastor pode ler para a gente, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. O que tem em cima de cada uma das 7 cabeças? Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Então, se a gente for considerar uma montanha, um monte, como sendo literal no livro do Apocalipse, a gente também pode considerar que esses montes, essas montanhas têm 10 chifres, e sobre esse chifre tem o quê? 10 diademas, 10 coroas, né? Então, não faz sentido, né? Para quem já viu uma montanha aí com uma coroa em cima dela? Não tem, né? Então, a gente poderia considerar os chifres ou a coroa como literal também? Então, esse é um dos argumentos também que a gente coloca aqui. Pergunta 4. O que acontece com cada uma das 7 montanhas? Né? O que é que acontece com cada uma dos 7 montes? Né? Vou voltar aqui para o nosso amigo Everton. Tá? O seu microfone está acionado aí direitinho, então leia para nós aí Apocalipse capítulo 17, verso 10. Apocalipse capítulo 17, verso 10. Isso. E há 7 reis, 5 caíram, e um e outro, ainda não vindo, e quando vier,
deverá continuar por um curto espaço de tempo. Então, veja bem, ele diz que são também 7 reis, né, onde 5 caíram, e um né, ou seja, estava reinando, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. Então, eu posso dizer que 5 desses montes lá na cidade de Roma caíram, ou estão de pé lá? Os 7 montes não estão lá ainda? Exatamente. Ou não? Tá lá? Não tá lá? Pronto, como é que eu posso dizer que 5 deles caíram, um permanece e o outro vai vir? Então a gente vê uma sequência aqui, né? De montes que é mencionado aqui no capítulo 17. Então é mais um argumento de que esses 7 montes não são literais. E a gente vai ver aqui no programa o que seria então esses 7 montes, né? Então fica evidente de que as 7 cabeças são sucessivas no fluxo temporal, pois lemos, caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. A gente também vai entender isso aqui daqui a pouco, né? O pastor comentou, mas depois a gente vai frisar um pouquinho mais. Mas as 7 colinas sobre as quais Roma foi edificada não são sucessivas. E seria absurdo aplicar essa linguagem a ela, né? Não é verdade? Exato, são períodos da história, Uhum. né? Onde, conforme a gente tentou exemplificar agora há pouco, onde reis, né, dominavam, sistemas religiosos dominavam e escravizavam o povo ou afastavam as pessoas da verdade e do caminho de Deus. Isso, exatamente. Então, o que seria estes 7 montes, né, descrito aí em Apocalipse 17? Então, peço que você pegue sua Bíblia em casa, faça suas anotações, marque aí direitinho, e a gente vai ver aqui o que significa esses 7 montes, né? Então, eu queria que o pastor lesse conosco aqui, lá Daniel, capítulo 7, verso 6. Eu vou passando os textos, pastor, e o senhor Tá. pode ir lendo com a gente. Daniel capítulo 7, verso 6. Eu vou abrir aqui porque tem um texto que eu não coloquei aí, mas eu vou abrir aqui Daniel já para deixar aberto para a gente ler na hora. Então, o que é que diz lá Daniel Daniel 7,6. 7,6? Está escrito: depois disto contemplei, e eis que um outro, como um leopardo, o qual tinha sobre suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e domínio lhe foi concedido. Então, você pode ver aí, né? O animal tinha quantas cabeças? Tinha 4 cabeças e o domínio lhe foi concedido. Então, foi concedido o quê? A essas 4 cabeças, né? Que esse animal, esse leopardo, tinha, no qual foi conferido domínio para ele. Então, a gente pode ver que esses montes, ele é constituído, primeira classificação é que é constituído por um domínio, né? Então, a gente vai... Agora, leia para a gente, pastor, o versículo desse mesmo capítulo 2, o verso 44. Capítulo Daniel 7, Isso. 7,44. Não, capítulo 2, a gente leu o capítulo... 35. Eita, peraí, viu? Não, nesse caso, vai do capítulo 2... 2:35. 35, isso. Ok. 35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados. Lembra da estátua de Nabucodonosor que falamos agora? Isso. Vou repetir o início do verso. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram quebrados em pedaços juntamente e tornaram-se como palha das eiras do verão. E o vento os carregou para longe, de modo que nenhum lugar foi encontrado para eles. E a pedra que golpeou a imagem tornou-se um grande monte e preencheu toda a terra. Preencheu toda a terra. Olha só. Agora lê o verso 44, pastor. O que é que diz lá no verso 44? 7,44. Isso. 2,44. Só pula para o verso 44. Estou chegando lá. Aqui é rapidinho. Apocalipse 2. Não, Daniel. nesse caso de Daniel. O próprio de Daniel. Daniel, do próprio 2, Daniel. verso 44. Perfeito. Eu estava em Apocalipse. Mas nos dias destes reis, e o Deus do céu suscitara um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, esse reino aí que subsistirá para sempre
é o quê? É aquela pedra que foi lançada sem auxílio de mão, né? Você lê o capítulo 2, você vai ver. Havia uma estátua, a estátua de quê? Nabucodonosor, onde ela era a cabeça de ouro, e assim foi seguindo por outros metais, né? Prata, bronze, ferro e os pés de barro misturado com ferro. O que é que aconteceu? Foi lançada uma pedra de um monte, foi lançada aos pés da estátua, a estátua veio a cair ao chão e foi esmiuçada, né? Foi extinguida, e essa pedra se transformou em o quê? Uma grande montanha. Em uma grande montanha. E o versículo 44, o que é que diz? Que essa grande montanha é um reino que será estabelecido, que é o reino de Cristo, que vai encher toda a terra. Então, o que é que a gente entende? Que a montanha significa o quê? Reino. Não é isso? Exatamente. Exato. Quando a gente vai para a história, tanto Daniel como Apocalipse, a gente vai percebendo que os símbolos que são aplicados são poderes e reino que ia dominar durante a história, né, pastor? Exatamente. Esses poderes vinham ao longo do tempo dominando, até que, como o Gleice falou, uma pedra sem auxílio de mão, né, que nós sabemos que será a volta de Cristo, que ele vai estabelecer seu reino eterno. Exatamente. Eu queria que o pastor também lesse um outro versículo, agora que está lá em Jeremias, capítulo 51, verso 25. Jeremias, capítulo 51 e o verso 25. E eu darei retribuição à Babilônia e a todos os habitantes da Caldeia, todo o mal que eles fizeram em Sião à vossa vista, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destrói toda a terra. E eu estenderei a minha mão sobre ti, e a ti revolverei das rochas, e te tornarei um monte de cinzas. Então, como a gente viu aí, né? Ele classificou esse monte como a própria Babilônia, né? Da antiguidade, né? E chamou esse monte de monte destruidor. Nesse caso, Deus uma profecia contra a Babilônia, em que o Senhor iria estender a sua mão sobre ela e vai tornar aquele monte em chamas, em cinzas, né? Então, sobre esse versículo que a gente leu, um monte, o que significa? O que significa nesses versículos que a gente leu? O próprio reino de Babilônia. Babilônia. Então, o que significa montanha em profecia? Significa reinos. Né? Como você viu aqui nesses versos que a gente leu, as montanhas, as 7 cabeças da besta no qual a mulher está assentada, significa 7 montes, e que esses 7 montes constituem 7 reinos, 7 períodos, 7 reinos que afligiram o povo de Deus durante a história e que irá também afligir um desses reinos, o povo de Deus, nesse último momento da história da Terra. Queria fazer uma pergunta. Quais são os reinos que constituem essas 7 cabeças? Eu estava até quebrando cabeça, né? Porque eu tinha começado com Babilônia. Começa com Babilônia, aí depois o Médio-Pérsia, Grécia e Roma. Só que em Roma seria Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia e Roma. Né? Só que João disse que estava vivendo o período da 6ª montanha. Eu digo, então, seria esse outro reino? Né? O pastor aqui mesmo mencionou, o Egito. Né? Então, você faça a contagem aí. O Egito, né, que oprimiram o povo de Deus, escravizaram o povo de Deus durante 400 anos. Depois veio Babilônia, oprimindo o povo de Deus, destruindo a cidade de Jerusalém, destruindo o templo de Jerusalém, né, levando o povo cativo, matando o povo, matando suas mulheres, levando o pessoal para servir de escravo lá na Babilônia. Depois vieram os Medos, depois vieram os Persas, depois veio a Grécia e depois veio a Roma, o período que João estava vivendo. Né? E os judeus estavam esperando que Jesus viesse para poder libertar o povo judeu do jugo romano. Então, o Roma oprimia, nesse exato momento, o povo de Deus. Nesse caso aí seria o 6º e o 7º. O que seria o 7º? E
basicamente o que a gente também vai estudar nos próximos capítulos do nosso programa aqui, Escola Bíblica, que eu peço que vocês fiquem antenados aí no nosso programa, acione a rádio todos os domingos, não esqueça, a partir das 11h50 até 1h mais ou menos da tarde, a gente vai estar aqui falando sobre esse assunto. Gleice, eu só quero falar o que você comentou de uma forma diferente. Uhum. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Babilônia, ela representa períodos da história, apresentados ali no livro de Daniel, através da estátua de Nabucodonosor. E esses períodos, eles são períodos em que a idolatria, ela predominou. A idolatria predominou. E nesse período dessa idolatria, Deus sempre teve um povo que permaneceu firme na fé, acreditando na palavra e crendo em Deus. Então nós passamos por Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia, Roma, até chegar, né, o momento da Roma religiosa, né, que dominou através da força da religião. E essa Roma, ela tem se mantido forte até hoje. Ela dominou, perseguiu os cristãos, né, durante muito tempo. 1860 anos. Até porque, pastor, nesse último... 1810. 1260 anos. 1260 anos. Até porque, pastor, nesse último verso que o senhor leu de Jeremias, Deus fala que vai chegar o tempo do acerto de conta pelo que eles estão fazendo, né? Então, concluindo a minha linha de raciocínio, essa pedra, que é o assunto que a gente dá no nosso próximo encontro, é o reino, agora, o reino espiritual do nosso Deus. Eu posso dar esse spoiler, né? Pode. do nosso Deus, onde nós vamos entender e aprender como é que vai acontecer. Não é? Então, fique ligado, coloque na sua agenda aqui para estar conosco no próximo domingo, convide as pessoas para participar conosco, porque o tema é palpitante e é o melhor momento da história. A Bíblia revela para nós o melhor momento da história para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Verdade, pastor. Ok. Então, a gente viu aí que esse sétimo poder realmente oprimiu o povo de Deus durante a Idade Média, né, durante 1260 anos. A Bíblia também que uma dessas cabeças foi golpeada, né, de morte, uma ferida mortal, né, mas que ela seria curada. Exatamente. Né? Então ela perdeu. Então ela vai voltar ao cenário novamente. Vai voltar ao cenário novamente, né? Ela com mais oprimiu força. Com mais força, né? Foi golpeada de morte e realmente perdeu o seu poder, vamos dizer assim. Houve entre aspas, uma liberdade religiosa para as pessoas seguirem, né, a crença que eles quisessem seguir, mas nos finais dos últimos dias, essa sétima cabeça vai se levantar, né, para poder perseguir novamente o povo de Deus. Então você que nos ouviu aí, que identificou aí esse poder, né, pastor? E você procure orientação bíblica para poder se livrar, né? E realmente adorar a Deus da forma que o Senhor merece.